Web Motors TV de hoje está imperdível. Tudo de mais importante no mundo dos carros no feed Web Motors. Dá uma olhada nesse carro, não parece que ele tem cara de gente? Esse aqui é o Fiat 600e, um elétrico baseado no Cinquecento e que bem que poderia ser um personagem do filme Carros. Quer um carro com uma pimentinha no visual? É o caso do Peugeot 208 Grife que encara o Chevrolet Onix RS, o nosso super comparativo. Qual dos dois levar? O Web Motors TV está começando. Bem-vindo e bem-vindas, esse é o Web Motors TV na área com tudo que rolou de mais importante no mundo dos carros da semana. No ar, Feed Web Motors. Começamos o Feed Web Motors de hoje com dicas práticas para não errar na hora de lavar o carro. Primeiro, não lave o seu carro sob sol forte. Escolha uma sombra ou local coberto, evitando assim manchas na pintura devido à rápida secagem da lataria. Segundo, evite também detergentes de cozinha ou panos sintéticos durante toda a higienização. Existem shampoos específicos e recomendados para automóveis, bem como tecidos de algodão ou microfibra que não danificam a pintura do veículo. Terceiro, não esqueça também de lavar o teto. A poeira ali acumulada é propícia para a proliferação de bactérias e fungos que são extremamente nocivos à saúde. Quarto, embora os bancos de couro sejam mais fáceis de limpar e não acumulem nem ácaro nem poeira, a sua hidratação não pode ser esquecida. E aí, será que vale a pena comprar a picape média mais barata do Brasil? É um motor 2.2 turbo diesel, que aqui na Titano tem 180 cavalos, 40 Nm de torque, que dá mais ou menos uns 41, quase 42 kgfm de torque. Pelos preços, a versão de entrada Endurance aqui da Titano começa em R$ 219.990, automaticamente ela passa a ser a picape a diesel 4x4 mais atraente em termos financeiros oferecida no mercado brasileiro. Agora eu vou falar um pouco sobre o visual da Fiat Titano, que é exatamente o mesmo da Peugeot Landtrek, com algumas alterações pontuais, começando aqui pela grade, que nessa versão aqui Range, a mais cara, ela tem essa parte de baixo aqui pintada de preto e essa parte de cima com esse friso cromado aqui, lembrando desse flagzinho que todo carro da Fiat lançado depois da estrada recebeu, é o símbolo da Fiat nas cores, né, da bandeira da Itália, e com destaque aqui para o farol, que tem canhão de LED principal aqui nessa versão Range e o LED, o DRL, que acompanha e segue até aqui embaixo fazendo esse desenho aqui. Lembrando que a Fiat Titano só tem esses faróis de LED e lanternas de LED lá atrás, cujas lanternas vocês verão daqui a pouco, só nessa versão Range. Nas versões Endurance e Vulcano, elas são halógenas, assim como o farol de neblina aqui embaixo, que também é halógeno. Mas de modo geral, é uma picape com um desenho bem robusto e que eu gostei bastante. Nas versões de cores mais escuras, vocês estão vindo comigo aqui acompanhando o desenho, eu achei ela bem parecida também, por causa desse formato dos faróis aqui, com a S10. As rodas aro 18, nessa versão Range ela tem essas capas dos retrovisores e as maçanetas aqui com esses frisos cromados, assim como o Santo Antônio. E o nosso correspondente lá da França trouxe um carro elétrico super curioso da Fiat. Olha só. Dá uma olhada nesse carro, não parece que ele tem cara de gente? Esse aqui é o Fiat 600e, um elétrico baseado no Cinquecento e que bem que poderia ser um personagem do filme Carros. Se liga nos faróis. Bom, aqui tá claro, né? Esses aqui são os olhos do carro, tem até a pálpebra, as sobrancelhas, aqui seria o quê? Os cílios? E a boca? Seria essa grade aqui ou esse quadradinho aqui embaixo, se o carro estivesse fazendo um biquinho? Bom, o que eu sei é que esse modelo aqui tem 156 cavalos de potência. Esse quadradinho, na verdade, é o radar responsável pelos sistemas semi-autônomos e ele tem autonomia de 600 km para rodar na cidade com uma só recarga. E aí, gostou do 600e? Então manda esse vídeo para quem também precisa conhecer esse carro. E para não perder nenhuma novidade do mundo do carro e da moto, claro, escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e siga a gente nas redes sociais. Daqui a pouco, aquele comparativo para quem quer colocar um hatch de entrada na garagem. O 208 encara o Onix. Voltamos já! Não tem nada de errado em você levar um carro esportivado para casa se você souber o que está levando. O Onix RS tem essa roupinha de bad boy e é uma versão intermediária abaixo da versão Premium e é uma opção bacana. Já o 208 é o topo de linha e ele é mais conteúdo e mais potência. Só que no final do dia, qual deles dois é o melhor daily driver para você levar sem apertar muito o seu bolso?
FV Motos aqui em Campinas, mais um vídeo Web Motors TV com oferecimento Santander. Aqui você vai encontrar essas seminovas de baixa, média e alta cilindrada com qualidade e procedência e aquele precinho que cabe no seu bolso. Traga a sua usada, temos a melhor avaliação do mercado. Vem que aqui tem negócio. Não perde tempo e corre para FV Motos aqui em Campinas. Qualidade e procedência. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá para financiar para jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola para frente. Web Motors. Mineiro Motos e Carros, a loja mais completa da região. Aqui você vai encontrar motos de baixa, média e alta cilindrada com os melhores preços do mercado. Há mais de 26 anos no mercado, a melhor avaliação da sua usada é aqui. Traga a sua e vem conhecer esse showroom. Loja mais completa da região, aqui você encontra carros, motos, jet ski e motocross. Não perde tempo e corre para Mineiro Motos aqui em Sumaré. Vem! É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insista. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. Estrela Motors, a melhor de Sumaré, mais um vídeo Web Motors TV com oferecimento Santander. Há mais de 15 anos no mercado, aqui você vai encontrar veículos seminovos com qualidade, procedência e garantia. Traga o seu usado, temos a melhor avaliação do mercado e as melhores taxas para o seu bolso. Você tá esperando o quê? Você não vai ficar de fora dessa. Corre pra cá, Estrela Motors aqui em Sumaré. Vem! A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo. É 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tem Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá para financiar para jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola para frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insista. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app. Web Motors de volta, comparativo entre dois carros campeões de venda. O Peugeot 208 na versão top de linha, com motor de turbo de 130 cavalos, encara o Chevrolet Onix na versão esportiva, o RS. Qual deles leva a melhor? Rodou! Não tem nada de errado em você levar um carro esportivado para casa se você souber o que está levando. O Onix RS tem essa roupinha de bad boy e é uma versão intermediária abaixo da versão Premier e é uma opção bacana. Já o 208 é o topo de linha e ele é mais conteúdo e mais potência. Só que no final do dia, qual deles dois é o melhor daily driver para você levar sem afetar muito o seu bolso? O Onix RS está abaixo da versão Premier. Ele não é todo completo quanto o 208, que está R$ 1.350 mais caro que o Onix RS. E se você quiser levar essa cor azul Quasar, vai precisar de um chequezinho a mais de R$ 1.950 e aí a diferença fica um pouquinho mais alta. Só que você vai ver que no nível de equipamentos, esse carro acaba compensando se você tiver interesse por ele. Mas agora, vamos ver os motores desses dois caras. A gente sabe que no final do dia, a proposta central desses dois carros
é de serem carros bons para o dia a dia e aí a esportividade fica em segundo plano. Mas vamos lá, aqui no Onix a gente tem um motor 1.0 de 3 cilindros que gera 116 cavalos com o mesmo combustível, só que no etanol ele gera um pouquinho mais de torque, chegando a 16,8. E o câmbio é um automático tradicional por conversor de torque de 6 velocidades. Já aqui no Peugeot a gente tem aquele mesmo motor GSE T200 que a Stellantis equipa, por exemplo, o Fiat Pulse, e ele gera 130 cavalos no etanol, sendo que na gasolina ele perde 5 cavalinhos aí, só que no torque é a mesma coisa para qualquer combustível, 20,4. E a transmissão aqui é uma automática tipo CVT, aquela que não tem troca nenhuma. Só que para quebrar um pouco da monotonia desse tipo de câmbio, a gente tem 7 simulações. Modos de condução, só aqui no Peugeot, e é só no modo Sport ou modo nada. No assunto suspensão, o conceito também é o mesmo para os dois carros. A gente tem McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira. Inclusive, até as rodas e pneus têm as mesmas medidas. As rodas são de 16 polegadas e os pneus 195/55. Bom, já que a gente está aqui fora, vamos dar uma olhada em design desses dois caras. Tanto o Chevrolet Onix RS quanto o Peugeot 208 são carros da mesma categoria. São hatches compactos, porém praticamente em todas as dimensões o carro da marca americana é maior do que o francês, mas ainda assim nada muito gritante, tá? Por exemplo, o porta-malas do Onix é apenas 10 litros maior do que o do 208. São 275 litros no Onix contra 265 no Peugeot 208. Lembrando que ambos têm step temporário no fundo da mala. Outro exemplo é o entre-eixo. Mesmo que a diferença seja de apenas 2 centímetros a mais no RS, a diferença parece muito maior. Talvez por causa do tamanho dos bancos que ocupam bastante espaço da cabine do 208 e os bancos do Onix acabam parecendo um pouquinho mais finos. Já na iluminação, os conceitos são diferentes. Enquanto no Onix temos lâmpadas halógenas para os faróis que tem máscara negra, o Peugeot tem conjunto Full LED e que tem essa assinatura visual bem característica da marca. O balanço frontal do Onix, ou seja, a medida total do centro da roda dianteira para a ponta do para-choque, é maior do que a do 208 e ele acaba raspando em entradas de garagem com uma facilidade um pouco maior, mas aí basta ter um pouco mais de cuidado para não ralar muito. Nas laterais, as rodas escurecidas do Onix são exclusivas da versão RS e as do Peugeot já são vistas em outras versões, como a Road Trip, que já testamos aqui no canal. Na traseira, ambos têm aerofólio e o design do Onix é mais recortado e agressivo, enquanto o Peugeot é mais harmonioso e limpo e ainda traz uma ponteira de escape cromada. Agora, como esses carros são por dentro? E vamos de 5 coisas legais aqui no Onix RS. Primeira coisa, tecnologia. A gente não tem grandes avanços, já que a gente está falando também de um carro que não é top de linha. Por exemplo, multimídia MyLink de 8 polegadas que tem Apple CarPlay e Android Auto. Sem fio, tem um som bacana, não é aquele som retumbante, mas é um somzinho bacana. Apesar da gente ter só um USB disponível no carro inteiro, isso faz falta. E também, diferente da versão Premier, a gente não tem carregador por indução aqui. A gente tem uma tomadinha 12 volts que acaba ajudando ali a conectar um outro acessório, mas nada além disso. Bom, o cluster central segue com aquela mesma tela TFT ali no meio de 3,5 polegadas, que não tem cores, é apenas preto e branco. Então, nesse aspecto, ele é um pouquinho inferior em relação ao Premier. Você está pagando menos, então faz certo sentido. Segunda coisa é a posição de dirigir. Você vai se vestir muito bem com esse carro. Por quê? Apesar do banco ser esse inteiriço aqui, não ter regulagem de apoio de cabeça, vai ficar tudo certo. Você vai encontrar a sua posição numa boa. Você tem regulagem de altura, vai para frente, para trás, normal, né? Regulagem de profundidade e altura do volante, que é muito bacana. Inclusive, esse volante com a base achatada menorzinha é super legal. Com essa gravatinha preta, né? A Black Bow Tie, que inclusive foi nome de versão do Cruze, por exemplo. Fica muito legal de guiar o carro. E tudo fica muito à mão. Então, nesse aspecto, a ergonomia é bem positiva. O terceiro item é a praticidade. Apesar desse carro ter essa proposta RS, esportivada, ele não deixa de ser prático. 2 porta-copos aqui no meio, um porta-treco bem profundo aqui no meio, muito bacana. Um porta-treco aqui na frente que é mais para você deixar realmente seu celular. Nas portas, porta-treco de 2 espaços, dá para colocar garrafa e mais um monte de coisa. E o porta-luvas é um pouco menor do que o do 208, mas ainda assim um carro bastante prático. Quarta coisa é esse item aqui, esse botãozinho ao lado do câmbio automático de 6 marchas. Funciona da seguinte forma, esse câmbio, assim que você coloca no modo L e clica algumas vezes aqui, por exemplo, digamos que você quer que esse carro troque de marcha até a marcha 2, por exemplo, descida de serra, sabe? Ele vai se delimitar apenas isso. Ou
também em subidas para você não perder força, só pode ir até a terceira, clica mais uma vez, vai no número 3 ali e tá tudo certo. Isso é ótimo para você salvar freios em descidas e não perder performance em subidas. E o quinto item, que é um detalhe pequeno, mas faz muita diferença. O vidro traseiro do Onix funciona com um toque, né? Ou seja, você sobe e desce um toque só e ele vai até o final. E por que isso é importante? Porque no Peugeot, nem o vidro dianteiro vai até o final. Imagine no banco traseiro. Agora vamos de 5 coisas legais aqui no Peugeot 208 na versão Griffe. Esse, no Compara, é o único carro que tem teto solar e teto solar panorâmico. E a depender do tamanho do seu braço, você consegue abrir toda a cortina com a sua mão até o final. Vou fechar por conta da luz para a gente seguir aqui. E esse é um baita de um recurso que aumenta aquela sensação de que você está num carro de categoria superior, sabe? Eu acho que faz um bem danado para o carro um teto solar como esse. O segundo item é esse painel todo high-tech que a Peugeot chama de iCockpit 3D. Por quê? Ele, além de estar numa posição toda diferentosa, né? Aliás, todo o conceito aqui é diferente, modernão, né? Volante, você tá com o volante mais para baixo, inclusive tem regulagem de profundidade e altura, que é bem bacana. Você tem projeções aqui vindo de cima e de baixo do painel, e do fundo do painel, na verdade, para criar esse efeito 3D. Você tem várias visualizações e é bastante bonito. No Compara, aqui, de fato, esse é o painel mais tecnológico. Se ele é o mais claro para você ou não, isso é uma coisa muito particular, porque tem gente que prefere o analógico porque tá tudo muito objetivo e sem nenhuma novidade. Mas aos mais jovens, com certeza vai ser muito mais bonito e muito mais legal lidar com o painel da Peugeot. O terceiro item são os bancos desse carro. Apesar desse carro não ter uma proposta esportiva, eles apoiam ainda muito bem nas laterais. Na hora que você for fazer curva, você vai ficar muito bem apoiado aqui por conta desses ressaltos que são bem firmes. Você tem a chance de regular a altura do apoio de cabeça, diferente do Onix. A gente não tem um porta-treco embaixo do apoio de braço e o apoio de braço aqui do 208 é só do motorista, mas dependendo do momento aqui o passageiro pode roubar um pouco de espaço a depender da chance. O legal no final do dia é o conforto que ele dá e todo o revestimento é super bacana, é em couro e transmite uma sensação de qualidade muito bacana para o carro, tanto no banco da frente quanto no banco traseiro. A quarta coisa é que nessa versão topo de linha, o 208 ganha o ADAS da Peugeot. Ele não tem ACC, já aviso logo, tem só um piloto automático tradicional e o limitador de velocidade naquela chavinha super antiga, super talvez demodê da Peugeot, que ela coloca em todos os carros dela. Mas você tem assistente de frenagem, alerta e assistente de permanência em faixa e até alerta de fadiga, para mencionar. Além disso, nessa tecnologia toda, a gente tem 2 portas USB, uma do tipo C, uma do tipo A e ainda um carregador por indução bem escondidinho aqui, o que deixa esse carro em vantagem em relação ao Onix. E o último item é essa central multimídia de 10,3 polegadas. Você conecta Android Auto e Apple CarPlay sem fio nela e você definitivamente, a respeito do som, não precisa de um subwoofer, porque o som que gera aqui dentro é muito bom. Aliás, você costuma de repente deixar o grave mais alto em alguns equalizadores por aí. Aqui você tem que deixar ele mais baixo porque o som vem forte. E é mesmo que não seja uma linha assinada, né, desse som, não ser de grife, o som é muito bom, o resultado sonoro é muito bacana. A gente sabe que fazer som dentro de carros é uma das piores situações por conta da acústica, né? Mas o resultado aqui ficou super bom. Além disso, a posição dele virada para o motorista é muito bacana, dá aquela ideia de cockpit, tudo voltado para o motorista, o que garante um pouco mais de segurança e praticidade na hora que você está dirigindo, porque está tudo à tua mão, fica tudo voltado para você. Isso eu acho um ponto muito importante. Agora bora dar um rolê com esses carros aqui e ver qual é que é a real deles andando. No próximo bloco, a segunda parte do comparativo com o 208 e o Onix. Te espero aqui! A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro.
Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo. É 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tenho Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors tem algo novo para você. É mais que novo. É 0 km. Conheça o catálogo 0 km Web Motors. Aqui é fácil, rápido e prático navegar para escolher um carro novo em poucos cliques. Veja como é simples. Escolha a marca ou carroceria do seu interesse. Analise os modelos e selecione o que você mais curtiu. Escolhendo o modelo do seu carro novo, nós disponibilizamos todas as versões comercializadas no mercado. Se achou o que queria, é só clicar em Tenho Interesse e falar com a concessionária mais próxima para garantir o seu 0 km. Mas se ainda está em dúvida, o comparador Web Motors pode te ajudar. Uma ferramenta exclusiva Web Motors que permite a comparação de até 4 veículos de forma imediata e simultânea. Comparou e decidiu? É só escolher a melhor opção, enviar o interesse no veículo, preencher os seus dados e aguardar que a loja mais próxima entrará em contato com você. Catálogo 0 km Web Motors. Encontrou, comparou, comprou. Web Motors TV está de volta com a segunda parte do comparativo entre os hatches compactos 208 com motor turbo e o Onix na versão RS. Andar com o Onix RS é a mesma coisa que andar com qualquer outro Onix. Basicamente, a gente tem aquela tocada mais neutra, tem uma suspensão que, na estrada, é bastante macia, só que no final do dia, para curvas e buracos, ela é mais firme. É aquele acerto que o brasileiro gosta mais, né? Não tem tanto balanço, mas que acaba cobrando um pouco justamente em desníveis. Sabe, quando você pega um buraco, parece que ele é maior do que aquilo. Então, basicamente, é um comportamento mais pro firme do que pro conforto. Uma coisa que chama muita atenção na hora que você está dirigindo esse carro é a sensação de leveza da carroceria. Tem 1.085 kg, ele é bem leve. E o 0 a 100 fica em 10,1 segundos. Então, a diferença é muito pequena em relação ao Peugeot, que tem mais potência e mais peso. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso lá no Peugeot.
mas a sensação de leveza é um ponto muito positivo. Então, esse baixo peso, aliado a essa potência que às vezes sobra, resulta num consumo muito bacana. Os números totais vocês estão vendo aí na tela, mas esse é o campeão do consumo na estrada. Faz mais de 14,5 na estrada, isso é excelente. Então, se a gente for resumir esse carro nesse comparativo, ele é para aquela pessoa que está precisando de mais espaço, mais porta-malas, gosta de andar na cidade e precisa de agilidade, esse carro oferece isso, e pode abrir mão de alguns confortos e alguns luxinhos que o 208 entrega, que são bem bacanas, vamos combinar, mas que às vezes podem ser dispensáveis a depender do teu uso. Agora vamos ver o 208. Então, aqui já no Peugeot, a conversa é bem diferente. Apesar de a gente estar em projetos relativamente similares, ali em concepções similares, né, de suspensão, motorização 1.0 turbo, downsize, aquelas coisas, a entrega é completamente diferente. Primeiro é isso aqui, a maciez. Suspensão mais macia, rodas do mesma medida, né? Apesar desses pneus serem mais baratos que os que tem lá no Onix, eles acabam cantando um pouco mais cedo. Mesmo assim te entrega conforto, mesmo assim te entrega estabilidade. E o legal é que assim, para a cidade isso é muito bom. E é na cidade que esse carro faz o melhor consumo. Os números estão aí na tela. Muito por conta do CVT, né? Que acaba ajudando muito nesse resultado, quanto a coisa do peso. Claro, esse carro é mais pesado que o nosso Onix RS. É um pouco mais de 80 kg. É uma pessoa a mais no carro o tempo inteiro, basicamente. Então esse carro acaba sendo aquela opção para quem usa todo dia o carro na cidade, não está carregado de gente o tempo inteiro, até porque o espaço é um pouco mais diminuto, tanto de porta-malas quanto de entre-eixos, então 2 pessoas vão super bem aqui todos os dias. Já colocar 4 pessoas aqui no carro já fica um pouco mais apertado, então fica aquela coisa, né? Mais 2 pessoas na frente no dia a dia, que vão se dar super bem. E tem várias diferenças, né? Um carro mais confortável de maneira geral. Tem o ADAS, que é mais completo. Esse carro tem câmera de ré, enquanto o Onix RS nem tem, por exemplo. Então tem mais mimos, cobra mais por isso, mas sei lá, acho que depende muito do que você está procurando. No final do dia é uma excelente opção, tanto quanto o Onix RS. Mais espaço, mais porta-malas e uma autonomia maior na estrada, ou mais tecnologia e conforto? Qual desses 2 carros é mais a tua cara? Lembrando ainda que o custo de revisões e de seguro do Onix é mais barato em relação ao 208. Aí fica mais a teu critério preferir um ou outro para usar no dia a dia. E aí, qual desses 2 você fica? E o Web Motors TV de hoje vai ficando por aqui. Para rever todas essas reportagens, basta entrar no nosso canal no YouTube e se inscrever lá, youtube.com/webmotors. Ou se preferir, é só escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E para não perder nenhuma novidade do mundo dos carros, corre lá no nosso portal de notícias, o wm1.com.br. E por hoje é só, pessoal. Até semana que vem. Valeu!